Há um senso comum entre os crentes que parece que o período de glória ele só se dará após a morte. Mas não é isso que os nossos documentos de fé nos ensinam. Se os irmãos se lembrarem, por exemplo, do texto lá de Romanos, capítulo 8, quando fala sobre a ordem da salvação, ele diz que aqueles que foram chamados foram também santificados, e os que foram santificados foram justificados, e os justificados foram glorificados. Eu sei que só em português já dá para perceber que o texto está falando sobre algo que aconteceu e que se findou. Estão glorificados, ponto final. Mas o texto grego ele vai mais além, porque ele usa um tempo e um modo verbal onde não apenas o passado é apontado, mas ele usa um tempo chamado auristo, que só existe na língua grega. É um ato pontual e nunca repetido. O que aconteceu, aconteceu de fato, nunca se repetirá. Portanto, os que foram glorificados lá no passado, e esta glorificação é permanente, nunca se repetirá, porque não é necessária a repetição. Então, nós somos glorificados, irmãos, desde o dia da nossa salvação, mas ainda não por completo. Por isso que o catecismo nos ensina. Há uma glória para esta vida, há uma glória na morte, né, e ressurreição, e há uma glória no dia do juízo. A glória que nós temos hoje, irmãos, é a glória da consciência, não é uma glória externa. Os crentes não são gloriosos externamente, além dos ímpios. Você não fica mais belo quando você é crente, apesar de até a feição mudar, mas você percebe que em fotos, né, algumas pessoas têm isso muito claro. A foto de quando era ímpio, a foto de quando era crente, há uma mudança na feição, mas não na glória. A glória é a mesma. A glória externa é a mesma. Mas a consciência não é mais a mesma. É por isso que o catecismo nos ensina. Há uma boa consciência na vida dos crentes que os ímpios não têm. A consciência de saber que os seus pecados estão perdoados, enquanto os ímpios não conseguem colocar a cabeça no travesseiro sem pensar que um dia precisam se dar conta de que pecaram contra o seu Criador e vão prestar diante de Deus contas e não tem como pagar. Então isso atormenta o coração de qualquer ímpio. Nós temos a alegria, irmãos, de, por sermos glorificados, termos sempre a esperança de que o dia seguinte será melhor. Porque sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso não se usa como jargão, como muitas vezes tem sido mal utilizado o texto bíblico, mas é a esperança da nossa fé. Nós estamos caminhando para a glória cada vez maior. E esta glória que é interna, semelhante à glória da igreja e à glória do culto, como já vimos aqui nas pregações do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento eram cheios de glória externa e agora no Novo Testamento há menos glória externa, menos sinais visíveis, são apenas dois, batismo e santa ceia, mas não há glória maior do que o conhecimento pleno de Cristo que nós temos na nova aliança. Esta glória também se dá à medida que nós amadurecemos na fé. Cada vez mais nós caminhamos na fé, mais segurança nós temos, mais esperança nós temos, mais certeza nós temos. Isso é o contrário do que vivem os ímpios. Quanto mais eles vivem no pecado, quanto mais se chafurdam no pecado, mais eles são atormentados por todos os tipos de inseguranças e de sentimento de desespero, aflição, ansiedade, depressão, porque não tem esperança no Senhor. Por isso, nós crentes devemos nos lembrar de que a glória que Cristo nos deu só aumenta à medida que chegamos perto da morte. A morte é um segundo estágio de glória, porque nós vamos vencê-la em Cristo Jesus. Ele é as primícias dos que dormem. Nós iremos seguir o mesmo caminho do Senhor. Quando ele voltar como um rei glorioso, nós seremos vistos como gloriosos. Nós vamos reinar com Cristo neste mundo. E aí, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você, crente, estará ao lado do Senhor para ver este dia de glória.
Se tem sido humilhado, se tem sido provocado, não se preocupe. Um dia, a glória superior de Cristo há de nos colocar também em uma posição elevada, para que juntos a Ele e nele sejamos glorificados no Senhor. Amém. Deus seja louvado por isso.